Ministério Ismael Gontijo. Milagres, o poder de Deus, a salvação. Seja transformado através da unção. Gênesis capítulo 41, versículo 45, diz o seguinte: a inerrante e poderosa, extraordinária, infalível, perigosa, imortal, palavra, mortal mesmo, perigosa mesmo, não subestime essa palavra não, que ela é a coisa mais poderosa sobre a face da terra. Ela diz o seguinte, versículo 45, e chamou Faraó a José de Zafenate Paneia, deu-lhe por mulher a Asenate. Tudo bem? Está certo o texto? Muito bem, continuando. Filha de Potífera, sacerdote de On, e então saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu ele da presença do Faraó e andou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E houve na terra do Egito, e o que houve na terra do Egito, que encontrou na terra do Egito, na sua tradução diz assim, ele guardou os mantimentos nas cidades, pondo os mesmos mantimentos dos campos que estavam em torno daquelas cidades. Assim ajuntou José muitíssimo trigo como a areia do mar, até que cessou de contar. Tal era a quantidade arrecadada que ele parou de contar e de anotar, pois ia além de todas as medidas. Curva a sua cabeça. Senhor, nessa noite nos curvamos diante da Tua santa e poderosa palavra de Deus. A Tua santa, poderosa, Senhor, inerrante e infalível palavra, viva e eficaz, para humildemente, Senhor, Te pedir que ela nos fale e nos ensine neste lugar. Senhor querido, faz de nós instrumentos do Teu poder, pessoas, filhos que creem em Ti contra toda circunstância e que toda lógica do mundo, Senhor, não tenha valor para nós. Pois quando o mundo nos diz não, nós temos que aprender a dizer sim. Nossa fé, Senhor, precisa ser desafiada para vencer todos os desafios e ficarmos firmes para glorificar Teu santo nome. Nós precisamos, Senhor, provar ao mundo que o Senhor é exatamente quem disse ser. Por isso, meu Rei, nessa noite eu Te peço que a Tua palavra nos ensine em nome de Jesus. Podeis assentar? Queridos, quem de nós não conhece a história de José? Todos nós. É uma história muito conhecida. Nós sabemos de cor tudo o que passou na vida de José. Mas poucas vezes prestamos atenção nos dramas que ele viveu. Porque gostamos mais das vitórias e das bênçãos do que ver os desafios e os preços que foram pagos por aquela bênção que se recebeu. Eu tenho ministrado unções específicas no Brasil inteiro. Eu calculo, a mais de 100 mil pessoas esse ano. E em muitas igrejas eu ministrei unções específicas de trabalho para a prosperidade. Mas uma coisa que eu tenho ensinado às pessoas é que bênção de Deus não é mágica. Bênção de Deus vem da obediência contra toda e qualquer circunstância que tentar retirar a minha fé no Senhor e a confiança de que a vitória pode vir, mesmo todas as coisas dizendo não, a sua fé tem que dizer sim. Nós olhamos a história de José, aquele menino chegou no Egito como escravo, vendido, injustiçado, ferido, rasgados os seus direitos, desesperançado. Mas a Bíblia diz que aquele garoto se agarrou no Senhor, e mesmo diante de todas as tragédias pelas quais ele viveu, ele nunca desistiu do Senhor, um minuto sequer, ele não duvidou. Foi testado no mais profundo da sua personalidade.
foi desafiado a crer em Deus contra toda a lógica da vida. Foi submetido a todas as tentações, opressões, agressões, chicotadas, injustiças, mas a Bíblia diz que ele não desistiu. E aquele garoto, apenas um adolescente, continuou e crescia, ele, diante do Senhor, como homem, mas também como filho de Deus. A Bíblia nos conta todo o drama de José, que cada vez ficava pior. Nós conhecemos a história de José, aquele menino não teve um respiro e não teve uma folga sequer, durante 13 longos, difíceis, horrorosos, agressivos, violentos anos. Passou por tudo, sofreu, foi injustiçado, mas em nenhum momento nós vemos José abrir a sua boca e murmurar contra o Senhor. O exemplo de José, para nós é dramático, porque ele conseguiu, pastor, pagar todos os preços que lhe foram apresentados, e ele não murmurou, não reclamou, não sapateou e não gritou, como muitos de nós fazemos. Nas horas das dores, nas horas das angústias, nas horas em que os dias são mais escuros do que a própria noite do inferno, muitas vezes nós temos a mania de duvidar até de que Deus está escutando a nossa oração. Na hora dos problemas, na hora das dificuldades, nós temos a mania de achar que Deus está muito incompetente, porque Ele não sabe a hora de intervir. O timing de Deus parece que está atrasado do nosso cronos. Nós não conseguimos entender o kairos de Deus, porque é o tempo oportuno dele. E a Bíblia nos conta que José viveu aquele massacre, foi além de todos os limites que um ser humano suportaria. Eu digo uma coisa a vocês, meus irmãos, se eu estivesse no lugar de José, não sei não. O senhor aguentava, pastor? Hã? Difícil. Gente, aquele era um menino, era um garoto. Como é que você pode esperar que um garoto possa passar por tudo aquilo e ainda chegar a ser o que foi? Nós gostamos muito da história da vitória, mas nós não passamos pelo drama e não analisamos o drama. José foi injustiçado, agredido. Primeiro ele sofreu bullying familiar daqueles irmãos ímpios que ele tinha a vida inteira, até que um dia resolveram matá-lo. Para não matar porque eram bonzinhos, porque eram gente muito fina, resolveram vender o rapaz para uma terra estrangeira, por uma gente que não conhecia, um povo duro no trato que eram os egípcios, eles eram os donos do planeta. Venderam aquele menino como escravo, ele chegou lá, e para fazer o quê? Para não ter voz, não ter direito, não ter esperança, não ter sonhos, não ter nada. A Bíblia diz que Deus plantou aquele menino no meio da tragédia, e aquele garoto foi crescendo no meio da tragédia, numa lição de que nós temos que florescer aonde estivermos plantados, mesmo que as dores, as angústias e os sofrimentos nos assambarquem de tal forma que nos esmaguem a própria esperança. Mas nós temos que vencer lá. Então a Bíblia diz que José começa a crescer, e logo depois aquela senhora muito honesta, mulher de Potifar, enrasca com o rapaz e mete o menino na prisão. Calma, eu estava empolgado aqui, mas não... De repente o menino era escravo e vira preso escravo, para piorar mais a situação. Era apenas um garoto de 19, 20 anos. A Bíblia nos conta que aquele menino curvou-se e aceitou aquele cativeiro, mas não aceitou como sendo o plano de Deus para a vida dele, não. Ele esperava no Senhor. Então a Bíblia diz que aquele menino, nós conhecemos a história, que Faraó sonhou, todo mundo sonhou, e o cara era um sonhador, e de repente um sonhador encontra com outro sonhador maior que ele, que era Faraó, e os dois sonhadores se reúnem, e então a Bíblia diz que depois de toda aquela angústia, daquele sofrimento, daquela opressão, daquela noite que não passava, daquela desesperança, daquele coração ferido, daquela esperança, porque a Bíblia diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, e José já estava ali, naquela cadeia, pensando, Senhor, e a minha esperança? Mas ele nunca se esqueceu daqueles sonhos, e a Bíblia diz então que nós conhecemos a história, que ele vai lá e revela o sonho de Faraó.
Interpreta. Então começam os dias de glória. Começam os dias de vitória. Começam os dias de sorriso. Começam os dias de autoridade. Começam os dias de honra. E aqui, meus irmãos, é o que eu quero dizer a vocês. Quero falar a você, meu irmão e minha irmã, nessa noite, que o Senhor não esquece de nós, mesmo que nós estejamos passando pelos maiores problemas das nossas vidas. Saiba de uma coisa, o dia da honra vai chegar. O dia do direito vai chegar. O dia da restauração vai chegar. O dia em que o Senhor vai recuperar e devolver o seu nome. Eu vivo e morro por isso, porque eu prego um Deus que restaura o nome, restaura a vida, restaura a alma, restaura e cura você de novo por dentro. E não são as lutas, não são as dores, não são as angústias, não são os sofrimentos que vão fazer você perder. Eu prego e vivo e morro por isso. Quando eu desço das plataformas, milhares de pessoas precisam de cura, precisam de restauração, os casamentos estão quebrados. É a hora em que eu levanto a minha mão e me lembro que Deus é Deus que honra. Quando você crê nele, Deus honra você. Então a Bíblia diz que Faraó chama José, um garoto de 30 anos. 13 anos se passaram naquele calabouço. Queridos, 13 anos é tempo demais. 13 anos é uma vida. Uma vida de angústias e dores e feridas abertas não é fácil de você vencer. 13 anos de desesperança, de angústia e de sofrimento. Quem de nós poderia vencer? Mas a Bíblia diz que Faraó chama aquele moço. A Bíblia diz no versículo 40, chamou a José Safenat-Paneia. A primeira coisa que Deus vai dar a você quando restaurar a sua honra é te dar um nome respeitado. É fazer de você alguém de respeito. É fazer com que a sua família, que são os primeiros a duvidar de você, fazer com que a sua família reconheça quem você é, meu irmão, minha irmã. A parar de agredir você, a respeitar seu nome, a se calarem diante da honra que Deus deu a você. A Bíblia diz que Faraó, o maior homem do planeta, disse a José, seu nome agora é Safenat-Paneia. Safenat-Paneia não significa nada, só Salvador do mundo, no resumo da história. Era o homem mais poderoso do mundo se curvando diante de um servo de Deus que não perdeu a esperança. Quando você estiver em lutas, meu irmão, aprenda uma coisa. É na dificuldade que o Senhor respeita você e começa a preparar a tua honra. Quem não passa por luta, Deus não pode confiar nele. Eu tenho visto isso. Quando Deus dá bênçãos de graça para as pessoas não valorizam o que tem. Deus não pode dar honra a quem não sabe quanto vale e quanto custa. Está passando por dificuldade, irmão? Diga aleluia. Diga aleluia. Seja bem-vindo ao clube. Aí a Bíblia diz que o homem, Faraó, deu a José um novo nome, um nome de honra, um nome de glória humana, sim. E aquele Faraó desceu do trono e foi dando honra para José. Ele foi enfiando anel no dedo dele, e foi dando o selo, e foi dando roupas, e foi dando colar. E depois ele diz, aí ele chutou o balde, ele falou assim, e no Egito ninguém levanta o pé sem sua ordem. Nem Faraó sabia até onde ele ia na hora de honrar. Deus não economiza, Deus não tem limites para a tua bênção. É isso que vim dizer essa noite a você. Creia nisso, meu irmão, amém? Levanta sua mão e aplauda o Senhor agora. Amém. Então a Bíblia diz que o Faraó deu a José uma mulher. Aprenda uma coisa, quando Deus quer abençoar você, que é homem, a primeira coisa que Ele te dá é uma mulher que presta. E bonita. Servo de Deus não pode andar com mulher feia, não.
Amém? Essa história de mulher andar com mulher feia, isso é pecado. Amém, mulheres? Então sejam lindas, porque a Zenate era linda, amém? Então, quando Deus for honrar o seu servo, a primeira coisa que ele tem que ter é uma mulher dada pelo Senhor, porque o primeiro presente de um homem ou de uma mulher é um ungido ou uma ungida para ele. Deus não dá honra, entendeu? E depois te dá uma desgraça de uma mulher ruim. Deus me livre. Quem é que aguenta? As maravilhosas e boas já são difíceis, né? Não é verdade? Já são difíceis de administrar. Você imagina Deus te dar uma mulher ruim. Deus me livre. A Bíblia diz que o faraó deu a ele a Zenate. A Zenate deveria ser uma gata, viu? Eu imagino. Não, porque um cara daquele, com a honra daquela, poderoso daquele, ia dar um bagulhão para ele. Eu confio em Deus, porque a minha mulher é uma gata. A Bíblia diz que o Senhor deu aquele baita mulherão para José. Amém? Amém. Aí a Bíblia diz que José fechou o xiringuito, pegou a picanha e foi para o churrasco. Amém? Amém nada, olha para você ver o que José fez. José, a Bíblia diz que só ele ter sido honrado, restaurado, colocado sobre uma grande autoridade e se transformar no sujeito mais poderoso do planeta, mais do que o próprio faraó, porque ele tinha comida e quem tem comida tem o exército. Ele era o cara mais poderoso do mundo. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele saiu. Presta atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Saiu da presença de Faraó e foi trabalhar. Já notou como nós gostamos de pedir bênção para o Senhor para não aforgar? Senhor, dá-me a bênção. E quando o Senhor dá-me a bênção, eu vou comprar uma fazenda, entendeu? Eu vou pescar, que eu não quero nem saber. Mentira! Quando o Senhor te honrar, você tem que sair e cumprir os propósitos dEle para a sua vida. É isso que o Senhor espera quando Ele te honra. Quando Ele escuta demoradamente a sua oração, porque sabe que você vai cumprir os propósitos dEle. O Senhor não restaura a honra de ninguém, se não for para cumprir os propósitos dEle na vida de alguém. Aprenda isso, meu irmão. Por isso, quando você, minha irmã, for pedir uma bênção ao Senhor, não peça pouco, mas quando pedir, saiba de uma coisa, ela virá para cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Então a Bíblia diz que tudo o que José encontrou na terra do Egito, nos 7 anos de fartura, porque a terra produziu prodigiosamente, José recolheu. E a Bíblia diz que ele, se você olhar no versículo 48, a Bíblia diz que ele pegou todos os mantimentos que tinham perto das cidades e guardou nas próprias cidades. Ou seja, ele fez um trabalho logístico com a bênção dele. Bênção, meu irmão, você não pode jogar de qualquer jeito, não. Quando o Senhor te dá a bênção, administra. Você não pode desperdiçar a bênção de Deus. Você tem que administrá-la e bem. Você não pode jogar fora como muita gente faz. Vou contar uma história. Eu ministrei uma unção de 1 milhão. Eu ministrei 7 unções de 1 milhão no Brasil até agora. Uma delas, ministrei para o Halle, por isso que eu lembro bem dele. Todos os homens que eu ministrei esta unção, inclusive uma mulher, estão arquimilionários. Você não está preparado ainda, o Senhor não te deu. Eu sei que não. Você sabe que não. Mas a unção de 1 milhão, gente, é assim. O Senhor dá aquele dinheiro para que a pessoa abençoe a sua igreja. Escuta essa. E eu não aceito oferta de igreja nenhuma, os irmãos sabem. Não pode tirar oferta para mim. Não pode, o pastor sabe, não pode. A oferta e o dízimo pertencem às igrejas. Eu não pego 1 centavo de igreja nenhuma. E não pode tirar oferta para mim. Esse é o acordo que eu tenho com o Espírito Santo. Por isso, eu tenho 41 livros escritos em 4 anos, está entendendo? Então, eu sei o que eu pedi, o acordo que eu fiz, e eu cumpro. E o Senhor me cumpre. Um deles, escuta essa. Um deles recebeu a bênção. E eu ministrei essa unção de 1 milhão e disse, o Senhor vai te testar. E vai ver se você realmente é amoroso para com a sua igreja no dinheiro que Ele vai te dar. Aquele moço, 2 semanas depois, ele fez um negócio pequenininho na Avenida Paulista e ganhou $5 milhões. Sabe o que ele fez? Você acha o quê? Que ele foi para a igreja?
e foi lá dar o dízimo e a oferta que ele tinha que dar, porque a unção de milhão exige 20% de dízimo e a oferta, esse é o acordo quando eu ministro? Não para mim, porque eu não aceito oferta, não aceito deles nenhum centavo. Um deles imprimiu o segundo livro que está aqui, Jesus, Amor Medido pela Cruz. Ele falou: pastor, eu quero abençoar seu ministério. Eu falei: então pague a impressão de um livro que está na Loyola. Ele foi lá e pagou. Depois vocês podem dar uma olhada nesse livro. Esse moço pegou a secretária lindinha de 21 anos que ele tinha, um cara cinquentão igual eu, passou a mão na secretária, pegou a grana, fugiu para o Rio de Janeiro, abandonou a esposa, abandonou a mulher e abandonou a igreja. Mas ele abandonou o dono do dinheiro. Me contaram, falou: pastor, o cara pegou a grana e sumiu. Eu disse: sumiu não. Ele vai ficar sem esse dinheiro já já, o mesmo Senhor que Deus vai tomar, você vai ver. Passaram 2 semanas. A polícia o prendeu no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é um lugar bacana, né? Muito bom, né? Eles clonam até ambulância, quanto mais polícia. Clonaram lá a polícia, tomaram o dinheiro dele, deram um cacete nele. Adivinha quem foi que deu o serviço? A menina perdeu tudo. Então eu estava ministrando eu acabei passando uns 8 meses depois ministrando naquela região, e quando eu estava pregando, eu senti que alguém entrou com uma unção fantástica naquela igreja, e eu conheço as unções quando elas são ministradas por mim. E eu olhei para aquele homem, como olhei para o Halley, olhei para aquele homem e disse, do púlpito aqui: você não foi o que eu ministrei uma unção de milhão? Sim. O Espírito Santo disse, interpretava e disse o seguinte: eu não dei aqueles milhões para você, confiei em você, porque foi que você jogou fora o meu dinheiro e a honra que eu te dei. 5 anos pobre. Sabe o que é, meus irmãos? Quando você recebe do Senhor a honra que o Senhor vai te dar, pelos pedidos, pelas orações, pelo choro, pela lágrima, pelo drama, pela guerra, pela luta que você arma diante de Deus, porque você precisa, o Senhor vai confiar em você, e quando Ele confiar, vai confiar muito, e quando Ele confiar muito, irmão, seja honesto com Deus e não seja desonesto, porque o Senhor vai te dar esta benção, amém? A Bíblia diz que José pegou a benção, entendeu, e juntou todo o trigo perto das cidades, ou seja, ele trabalhou logisticamente, ele organizou a bênção, ele não deixou o saco de trigo jogado pelo pasto, não, ele juntou tudo, cada grão. É assim que Deus quer que você haja, porque você vai olhando, no versículo 49, a Bíblia diz que José, com o trabalho da unção que o Senhor deu a ele, com o cumprimento das promessas do Senhor para ele, José, ao termo que a Bíblia diz, José juntou muitíssimo trigo. Trigo, meu irmão, tem até cor de ouro, não é mesmo? Trigo é riqueza, trigo é pão. No lugar de fome, trigo é igual água no deserto, meu irmão. A Bíblia diz que ele juntou tanto. Ele pegou a unção que Deus deu a ele, a bênção que José pedia, que Deus cumpriu, que Deus deu, como vai dar na sua vida. E se você continuar a pedir, e chorar, e gemer diante do Senhor, o Senhor vai cumprir esse propósito. A Bíblia diz que José juntou o trigo como areia do mar. Até que, olha no versículo 49, a Bíblia diz, até que José parou de contar. Bênção, meu irmão, presta atenção. Você pode parar de contar, mas não pode parar de crer e nem de trabalhar. Bênção, você não para de trabalhar, você pode parar de contar, porque é tanta que você perde até as contas. Tem até um hino, né, que conta as bênçãos, quantas são, né? E você vai ver, assim, admirado, que elas ultrapassam a sua capacidade de contar. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus pelo qual eu vivo, esse é o Deus que eu prego, e esse é o Deus que eu ministro. Então a Bíblia diz que ele parou de contar, tal era a quantidade, ele parou de contar e parou de anotar.
Meu irmão, quando Deus cumprir na sua vida o propósito dele para honrar você e glorificar o nome dele, você vai parar de contar, vai parar de anotar, mas não vai parar de trabalhar. Amém? Tem essa história de pedir a Deus bênção, entendeu, para a mordomia própria. Isso não existe. Bênçãos é para glorificar o nome do Senhor através da sua vida. E quanto mais luta e desonra e opressão você passou, mais honrado e glorificado o nome do Senhor ele será. Porque todos serão testemunhas da sua vitória. Tem muita igreja por aí que ora para os inimigos morrer. Não, meu irmão, ore para o inimigo ficar com saúde para ver sua vitória. Você tem que orar para o inimigo ficar são, sentado na porta dele, entendeu, na casa dele, quando você passar com o seu carrão, está entendendo? Vou perguntar de que marca que é mesmo? Quantos cavalos tem? Não sei, tem uma tropa aí dentro. É verdade. Tem muitos camaradas que dizem, eu orei, estou orando para aquele cara morrer. Deixa de ser inocente, meu irmão. Você precisa de testemunha do seu milagre. Não foi isso que Deus fez com os irmãos de José, pastor? Eles viveram até ver a honra que Deus deu a José. E os seus inimigos precisam de viver e viver bem, confortáveis, montados na riqueza deles, para ver que a sua bênção é muito maior quando for comparada com a bênçãozinha que eles têm. Então a Bíblia diz que ele parou de contar. Por quê? Porque tudo aquilo ali ia além de todas as medidas. Esta é a unção de Deus para a sua vida, além de todas as medidas que você conhece. Nós temos a mania de determinar como Deus faz, quando faz, como faz, o que faz, do jeito que faz. Só que Deus não precisa que você o ensine a fazer nada. Ele é Deus há muito tempo, sabe ser Deus, não precisa de você ensiná-lo a ser Senhor. Nós temos mania de arrastarmos os nossos problemas e angústias e todos os nossos dramas e reclamarmos e murmurarmos e ficarmos gritando na orelha de Deus como se Deus não soubesse ser Deus. Mas Deus é Deus além de todas as medidas para você, meu irmão, minha irmã. Ele é Deus que vai além das nossas medidas humanas. Como que José poderia imaginar que Deus tiraria ele daquela escravidão, daquela prisão, daquela pobreza, retiraria suas vestes de cinzas, vestes de escravo, e o vestiria com vestes reais? Diz para mim, quem no mundo poderia imaginar? Todas as vezes que você determina a Deus como você quer a sua bênção, ela vai ser muito pequena, porque não vai além de todas as medidas. A minha vai. Eu creio, vivo e morro pelo que eu estou pregando a vocês. Nessa noite, eu vou desafiar você, meu irmão, minha irmã. Eu vou desafiar você a crer nisso que eu estou pregando. Eu quero que você se levante e você vai estender a sua mão. Eu não vou ministrar agora. Eu simplesmente quero agora que você seja desafiado a uma bênção além de todas as medidas. Você crê nisso? O pastor de vocês crê. Eu sei, porque um pastor, para realizar tudo isso que está realizando, pastor, o senhor crê além de todas as medidas. Porque cada dia que o senhor crê, o Senhor dá um passo mais e diz, vem gentil. E o gentil vai atrás dele, mais um passo, meu filho. Esse homem não duvida de nada. Mas para andarem com ele, vocês terão que fazer isso também. Qual é o limite do que você crê? Qual é o limite do que você está pedindo para o Senhor? Eu já vou dizer a você, é pouco. Esta noite, você vai dizer ao Senhor que você quer ir além de todas as medidas. Você vai dizer, Senhor, esta é a minha medida, além de todas as medidas. Curve a sua cabeça. Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti, Senhor,
A tua palavra diz que nós somos mais, muito mais, muito mais, muito mais do que vencedores. Mas, Senhor, muitas vezes nós aceitamos qualquer coisa. Nós aceitamos, Senhor, muitas vezes a derrota como sendo a tua vontade. E os dramas aumentam, recrudescem, inflamam nossa alma. E as nossas esperanças falham. Nossas lágrimas começam a ser nossos alimentos. Começamos, Senhor, a nos sentir fracassados, porque não conseguimos ir além das nossas próprias medidas, quanto mais ir além de todas as medidas que o Senhor tem para nós. Senhor, olha o teu povo. Os dias do Armagedon se aproximam rapidamente, Senhor. E nós não conseguimos, Senhor, crer como o Senhor espera que creiamos. Nós não conseguimos, Senhor, provar para o Senhor que nós conseguimos andar em cima de água. Nós não conseguimos, Senhor, vencer nossos limites pequenos de fé, quanto mais ir além de todas as tuas medidas. Mas, Senhor, aqui está a tua igreja e precisa, Senhor, de ir além dessas medidas, pois há um ministério poderosíssimo aqui nesse lugar. Há uma unção extraordinária nesta igreja. E desses que estão sentados aqui, Senhor, é que o Senhor levantará os homens e mulheres que creem além de todas as medidas. Não só por bênçãos financeiras, que isso é nada, isso é fácil, isso é coisa à toa. Mas, Senhor, esse é o povo que crê contra toda a lógica. Que crê, Senhor, e precisa da tua bênção, que vai muito além de todas as medidas. Agora, Senhor, nos curvamos diante de Ti. E queremos Te pedir, Senhor, muda a nossa maneira de ser, muda a nossa visão, nosso coração, muda, Senhor, nossa reação. Muda, para que sejamos dignos, Senhor, de nos apresentarmos diante de Ti. E o Senhor dizer: este é minha serva, este é meu servo, que vai comigo além de todas as minhas medidas. As medidas de José eram as medidas de Deus, além de todas as medidas. Nessa noite, meu irmão, peça ao Senhor para que comece a mudar o seu coração, para que você comece a crer além de todas as medidas conhecidas por você e por aqueles que te conhecem. Louvado seja o seu nome, Senhor. Senhor, manifesta o teu poder na vida do teu povo. Dá, Senhor, um novo coração, uma nova esperança, força, Senhor, para crer contra a lógica, contra a vida que diz sempre não, e nós temos que dizer sempre sim, Senhor. Mesmo, Senhor, quando os dramas nos calam diante das lágrimas que choramos e das feridas que se abrem, Senhor, a cada passo, porque os nossos problemas são maiores do que as nossas forças para reagir. Mas, Senhor, ensina-nos, Senhor, a crer além das nossas medidas, para que possamos glorificar Teu nome, assim como José fez. Nós possamos dizer: eu creio e vou com meu Deus além de todas as medidas conhecidas por mim e por todos aqueles que me assistem, em nome de Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus. Levante as suas mãos agora e diga: Senhor Jesus, leva-me nas asas além de todas as medidas. Dá-me a tua unção, Senhor, para crer contra a minha lógica, contra os meus problemas, contra os meus fracassos. Faz de mim aquele de quem o Senhor se orgulha, como se orgulhou de José. Senhor, diga: Senhor, orgulhe-se de mim, porque eu creio além de todas as medidas, e eu espero a tua bênção além de todas as medidas. Creio, vivo e morro por isso. Se for preciso, glorifica o teu nome através da minha fé, porque eu honro e glorifico o teu nome
confia em mim, Senhor. Em teu nome, Jesus. Amém. 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 Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.